Bom dia, irmãos. A paz de Jesus, o amor de Maria. Que nosso dia seja abençoado e iluminado por Deus, com o nosso lecto divino. Que a gente possa viver essas graças todos os dias na nossa vida. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Começando o nosso lecto divino. Que a paz esteja no coração de cada um e que a nossa vida familiar esteja sempre na presença de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, do versículo 35 ao versículo 40. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse, que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim. Quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nosso Senhor hoje repete mais uma vez onde nós lemos, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem crê em mim não morrerá, mas terá vida eterna. E ter a vida eterna é viver essa graça, que Ele é o pão vivo. Quem comunga, quem come deste pão não morrerá. Então, queridos irmãos, que a gente possa compreender para todo católico apostólico romano. Eu vou ler o que o Diário Bíblico está explicando aqui, porque eu gosto muito de ver assim a explicação da igreja. Visualmente, assim, no primeiro momento dessa palavra, vem para nós o quê? A eternidade. Você olhando, não, eu quero ir para o céu, eu vou ressuscitar no último dia. Qual que é o último dia? Esse é um questionamento que você fazeria normalmente ali, nessa palavra. Se eu seguir Jesus, ele está dizendo, eu vou comungar, se eu crer nele, eu vou ter a vida eterna. Mas como que é crer em Jesus? Como é crer, né? Então é um questionamento que você fazeria para a palavra, direcionando ali, o que é crer? Como que eu vou crer em Deus? Eu sei, eu acredito, Deus existe. Eu sei que Ele existe, porque eu vejo, já vi muitos milagres, né? Então eu creio que Ele existe. Será que isso basta? Eu só crer. É por esse crer que você salva. Muitas pessoas que pensam assim, não, só de eu crer que Deus existe, eu acreditar que Ele existe, eu já estou salvo, já me salvou. Preste muito bem atenção na pergunta que vai ser feita para nós hoje e o direcionamento junto com a igreja. É esta a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas eu ressuscite no último dia. Eis o motivo pelo qual Jesus veio ao mundo. Devemos examinar nossa vida para ver se estamos deixando Cristo nos conduzir pelos caminhos certos ou se resistimos em mudar de vida. Devemos ter a consciência de que Jesus é o sustento que o Pai preparou para saciar a nossa fome de felicidade. Buscar a Eucaristia é deixar-se ser purificado pelo corpo e sangue de Cristo. Assim ressuscitaremos no outro dia. Para que a gente possa compreender, quando você vai comungar, o que a igreja ensina? Quando você vai comungar o corpo e o sangue de Jesus, a comunhão, você vê ali aquele momento da Eucaristia, você comungar Jesus. Eu posso comungar de qualquer jeito? Ou Paulo chama atenção se eu não me engano, em Coríntios. Ele chama atenção que estavam comungando em estado de pecado. Então ele fala assim, quem comunga em pecado, comunga a sua própria condenação. Então já existia naquela época pessoas que não compreendiam direito o que é Jesus ali na Eucaristia. Ele está vivo ali, irmão, não é um pão, não é um vinho, é o corpo e o sangue de Jesus. A partir do momento que ali o presbítero, né, o sacerdote, ele impõe a mão dele, e ele clama ali ao Pai, daquele momento da transubstanciação do pão para o corpo e do vinho para o sangue, é um momento que nós vivemos a graça de presenciar
esse momento único diante da nossa fé, que é a presença de Deus vivo ali no meio de nós. E detalhe, nós comungamos o Senhor. Então, quando eu vou comungar Jesus, você já parou para pensar? Você pegar um copo, que nem aqui, tá? Do café com Jesus aqui. Esse copo ele está sujo. Aí você quer tomar uma água limpa. Mas você jogando uma água suja aqui, você vai tomar água limpa? É assim, meu irmão. Então, nosso corpo, quando está em pecado mortal, e você comunga Jesus, o teu corpo não está ali preparado para que aquela água continue purificada. O próprio Senhor lógico, é único, é purificado, Ele é tudo. Mas aí o meu corpo não vai ser limpo ali por causa que eu comunguei Jesus. Porém, se eu me preparo, se eu me lavo, se eu me purifico, se eu busco estar na graça, eu comungar o Senhor, opa, aí o meu corpo está preparado para a ressurreição do último dia. É isso que a palavra está dizendo para nós. Nós vamos ser ressuscitados. Então, o meu corpo, junto com a minha alma, quando nós nos separarmos, mas nós vamos ser um só corpo, uma só alma. Nós estamos unidos. Mas a partir do momento que eu deixei de cuidar do meu corpo e fui pelos desejos da carne, deixei meu corpo se perder no adultério, na masturbação, nas orgias, na bebedeira, no excesso, no comer, no excesso de tudo. E aí mas eu cometo um pecado mortal. E aí eu morro nesse estado de pecado mortal, eu vou para o céu. Tomemos cuidado com isso. Então por isso que há necessidade de chamar a atenção hoje para nós. Quando eu estou comungando Jesus ali na Eucaristia, ô católico, desperta, abre os olhos. Eu entro na fila do comunhão em estado de pecado mortal? Ou eu busco a Eucaristia com fervor, fazendo aquilo que Deus me pede, sendo aquele católico radical, mas um radical ao extremo, porque se eu não for extremo comigo, eu não vou herdar essa salvação, porque eu tenho que ser radical comigo, não com os outros. Radical de que forma? Eu tenho que estar buscando a estado de estar da graça, a confissão, olhando para dentro de mim, fazendo exame de consciência todos os dias, indo confessar. Eu cometi um pecado mortal, tenho que correr confessar. Eu não cometi um pecado mortal, mas eu cometi um pecado venial. Na hora da Santa Missa, eu vou viver a Santa Missa. Naquele momento eu vou pedir perdão por aquelas palavras que eu falei, que eu disse, ou que eu pensei com ira, com raiva, mas depois eu pedi perdão, mas ficou aquela coisa mastigada, ficou aquela coisa dolorida. Eu vou entregar ali. Senhor, me perdoa, Jesus. Me perdoa porque eu tive ira no meu coração. Me perdoa, Jesus, porque naquele momento lá que eu pensei, que eu desejei o mal para alguém, mas o meu coração se irou, ficou com raiva daquela pessoa. Então os pecados veniais é isso, meu irmão. É aquele momento que eu comi demais, o excesso, mas não chegou a me fazer mal, mas eu vi que eu exagerei. Me perdoa, Senhor. Querido irmão, é este o agir no momento do ato penitencial da Santa Missa. De você pedir perdão pelos pecados veniais. Mas o pecado mortal, eu não posso comungar Jesus em estado de pecado mortal. Isso é o fervor. Será que eu comungo? Eu busco a Eucaristia com fervor? E lógico, eu desejo dentro do meu coração ardentemente comungar Jesus, tem missa todos os dias, ou eu faço tanto faz. Ah, não, ali não é... só vou domingo quando der. Ou eu quero buscar Jesus o tempo inteiro. Ele está lá no sacrário. Eu vou lá conversar com Ele. Eu quero falar com o meu Senhor. Eu quero estar na presença dEle. Ele está vivo, Ele está ali. E eu creio que é Jesus. Então quando eu comungo o Senhor, olha a graça que eu tenho. Eu estou com Ele presente dentro de mim. Até que eu cometa um pecado mortal. Até que eu cometa um pecado. Por quê, irmão? Porque nós perdemos a graça. Então isso que é o estado de pecado, que fere a comunhão com Cristo, mas que nós saibamos que Ele o tempo inteiro, Ele quer que nós estemos em comunhão com Ele. E por isso, meu irmão, o tempo inteiro nós temos que estar buscando o estado de graça na nossa vida. Será que eu busco com esse fervor? Será que eu comungo o meu Senhor? Quando eu comungo Ele, como diz aqui, né? Quando comungo, sente a presença de Cristo no seu coração? Será que eu vivo essa graça na minha vida? O que o texto me leva a dizer a Deus agora? Senhor, eu quero comungá-lo com fervor. Eu quero que a minha vida seja uma vida que seja transparente diante dos meus olhos e dos teus olhos. Para que o Senhor veja eu verdadeiramente
Que o meu agir, Senhor, seja um agir sincero diante de Ti, Jesus. Que eu possa entrar naquela fila de comunhão para comungá-lo, mas com o meu coração totalmente voltado para Ti, Jesus. Que eu possa ir na Santa Missa desejando ardentemente, Senhor, viver este momento, prestar atenção em cada detalhe da Santa Missa, viver cada momento da Santa Missa, com todo o meu amor por Ti, Jesus. Que eu possa ir lá ofertar o Teu corpo e o Teu sangue ao Pai por mim, Jesus. E depois comungá-lo, depois sentir a Tua presença na minha vida. Sabe, irmãos, quando nós vamos à Santa Missa, nós vamos para adorar a Deus. E junto ali com o sacerdote, nós ofertamos o Senhor por nós. Ofertamos Cristo pelo meu pecado, oferto o Senhor pela minha vida. E depois Ele me dá a graça de comungá-lo, purificar-me, a minha vida. Obrigado, Jesus, muito obrigado, Senhor. E neste momento nós desejamos ardentemente o fervor dentro do nosso coração. Xandalaí, ali. Vai tirando, Senhor, todas as manifestações erradas que ferem a comunhão eucarística, que ferem este momento, Senhor. Xandalaí, toda situação de pecado, adultério, prostituição. Vai libertando, Senhor, dessas situações. Vai trazendo para todos os corações a vontade ardentemente de estar na Tua presença. Muita libertação, queridos irmãos, de não compreender o que é Jesus eucarístico. Muita libertação de pessoas que desfazem sem saber da presença de Jesus. Muita libertação de pessoas que não compreendiam direito que ali a presença viva de Jesus, e você desfazia dessa presença sem saber. Você já imaginou, irmãos, que quantas filas teriam se soubesse e vivesse essa graça? Ali é Jesus. Se eu comungar Ele, eu vou estar com o Senhor dentro do meu agir, do meu falar, mas unido com Ele também no meu corpo, na minha vida. Olha que graça que eu tenho. Você compreendeu, irmão, o tamanho da graça que é a comunhão eucarística? Se você compreendeu, você vai ir para a Santa Missa desejando ardentemente a presença dele em você, desejando ardentemente tomar cuidados que quando você comungá-lo, você esteja em estado de graça. Porque, irmãos, o Senhor me coloca pessoas entrando na fila da comunhão com hipocrisia. Ah, ninguém está vendo o que eu fiz no meu pecado, eu vou entrar na fila. Eu estou em pecado mortal, mas vou comungar. Vou comungar para dizer que eu não estou em pecado, para todo mundo ver que eu sou um homem, uma mulher certinha. Mas eu entro na fila da comunhão. Querido irmão, está comungando a própria condenação. Então que o Espírito Santo de Deus traga para mim e para você discernimento, que o nosso Senhor, Ele está vendo tudo. Não precisa eu ficar me aparecendo para homens. Isso é aparecer-se para homens. Eu tenho que estar me aparecendo para Deus. A minha consciência tem que estar que Deus vê tudo. E a minha consciência tem que ver que eu tenho que estar ali em estado de graça, sem pecado mortal. E nesse exato momento, o Senhor está derramando a graça em muitos corações de viver verdadeiramente a comunhão eucarística. O Senhor me colocava assim que muitas pessoas viviam falsidades diante de entrar na fila da comunhão. Eu falo assim, eu costumo dizer, irmãos, que é melhor a pessoa ficar ali ajoelhada, comungando espiritualmente, do que entrar na fila da comunhão, sabendo que está no pecado mortal, sabendo, e cometendo o delito só para se aparecer diante dos homens que não está com pecado. Então, assim, que o Espírito Santo de Deus nos dê um direcionamento sincero e fiel a Deus. É isso que eu peço, Senhor. Diante da Tua presença, que eu seja sincero, que eu seja fiel contigo e que o meu coração seja todo Teu, Jesus. Não seja pela metade, não seja morno. É o que diz a palavra, no livro de Apocalipse. O morno será vomitado. O morno será vomitado. Ou é quente ou é frio. Porque o morno é aquele que sabe da verdade, mas omite a verdade. E omite para os outros, enganando todo mundo, achando que está tendo uma grande vantagem. Mas na verdade você está assinando uma carta para ir para o inferno. Se você não rever isso, se você não arrumar isso diante da sua vida, tome cuidado. Satanás está muito feliz. Quero contar uma historinha para finalizar aqui, que me veio agora. Sobre estar em cima do muro, né? Um homem estava indo em cima do muro e de repente ele veio do outro lado, assim, tinha os dois lados. Um lado tinha um desesperado, vem, pula para cá, vem para cá. E o outro
deitado em uma cadeira de sol, assim, tomando um solzinho, com óculos, com rebando, tomando ali a sua cervejinha. Falou assim, chegou naquele desesperado, falou, quem é você? Falou assim, eu sou Jesus, vem pra cá. Falou, se você é Jesus, tá me desesperado chamando pra eu ir aí. E aquele ali? Falou, aquele ali é Satanás. Aí ele olhou pra Satanás e falou, ué, você não vai falar nada? Aí Satanás falou assim, não, quem está em cima do muro é meu. Que Deus abençoe. Temos um Pai Nosso, Ave Maria, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado